Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje aqui a gente vai buscar algumas referências para entender o cérebro de uma loja, né? Como se a gente fosse o dono, né? O dono de um investimento no qual a gente perfunde motivo para viver e busca de Deus uma ecorrelação para gerenciar as participações motivacionais, né? Ou seja, os nossos fregueses. Por que tudo isso? Porque desde a guerra e das barbaridades, desde os motivos e das motivações, a ciência ela encontra fundamento para investigar e dirigir a sociedade em nome da produção de bem, né? E todos os produtos são sobre esse bem, que é aconselhável pelo motivo da sobrevivência. Sobreviver é o bem maior que a gente tem, né? Porque é a continuidade do exemplo que um dia os nossos pais, dentro dos seus eixos de desencontro com a vida, nos encontraram, né? Motivos para poder nos encontrar. Bom, e nesses desencontros, então, a loja ela é um local que oferece motivações para viver, como a natureza. Então, veja bem, a loja é um elogio à natureza no sentido da equivalência, né? Você tem a natureza e o retrato do homem aprendendo com a natureza a ponto de se tornar grande o bastante para multiplicar no sentido da oferta, né? E com isso aprender também, né? O único desconsenso que existe é as coisas que muitas pessoas não entendem e que às vezes deixam elas descoesas no sentido da, da apropriação, né? Ou seja, dos sentidos que florescem em nós quando a gente vai em um local como esse, né? Uma loja. Porque quando a gente está na natureza, quem manda na natureza são as entidades da natureza, né? São aquelas espécies animais e vegetais que estão reunidas ali naquela região, pertencendo, né? Sobre aquela ociosidade, aquela relação. Então aquela natureza se desnaturaliza para aquele bem e deve ser respeitada. O homem demorou a entender isso, só que ele entendeu que essas espécies elas têm uma mente de reverberação, né? E elas emanam seus sentimentos como fluidos, né? De mensagens. Então elas se comunicam a partir dos desestresses que elas sentem apressionando, né? Apressionando e precisionando, né? O estar da sua comportação. Bom, dentro disso, então, nós não somos muito diferentes, né?
nós não somos muito diferentes nesse consenso. Bom, dito isso, como entender toda esse cliente se a gente não tem como dialogar com ele, né? No sentido, né, do que a gente queria. Então existe a investigação, o manifesto da investigação. E é o que o homem fez e ainda faz com a natureza, né? O homem, ele pega a natureza e decompõe da natureza as particularidades que ela desimprime sobre as suas comodidades, né? E desincomodando a natureza aos poucos, ela vai falando o que esse desincomodo desimprime dela, né? O que ela leva em consideração desse manifesto humano em relação com ela. Bom, então todo esse traço, né, do homem em busca de sobreviver cada vez melhor assinou vários vestígios que desinformaram a ele previsões. Então essas previsões conseguem fazer com que os olhos dos homens lapide de forma tão fácil a expressão da natureza no seu destaque, no seu chute, na sua mensagem. Porque quando a gente tem referências e desconta elas, as contas que dizem maiores frequências são as que mais expressam a concessão do sentido, né? Vamos entrar aqui nas abas e a gente vai falar melhor sobre isso. Porque é muito fácil julgar as pessoas, mas a gente precisa de ver da onde que parte esses pontos de vista costurados, né? Então a gente vai pegar a natureza, que é a nossa mãe. E aí essa natureza, ela tem um trabalho sísmico sobre esses conjuntos, né? Encontrar relatividade para poder continuar em pertencimento sobre essas leis, né? Quais leis? As leis que são parametrificadas por suas coerentes naturais, né? Pelos ecos dos reflexos das suas sementes. E a semente, ela é para nós como se fosse uma promessa, né? Como se fosse uma encapsulação do potencial de Deus, né? De uma referência divina. Por quê? Porque ela desarma sobre a natureza, sobre todas essas fontes, uma expressão, uma antena, algo que diz e entrega muito produto para a Terra, né? Desde a sua colaboração bioquímica até as suas expressões fisiológicas e sobre o alimento que ela nos dá, a sombra e até os ensinamentos, né, das suas formas de sobreviver a essas reações climáticas, né? Então tudo isso é muito lindo e precisou ser
transmitido, até porque toda essa natureza ela tem mudado bastante, e quanto mais ela muda, mais ela nos encanta e mais ela parece que faz parte com a gente, no nosso particular, porque é como se ela se entregasse a nós e refletisse a nós, porque a gente busca refletir ela. Ou seja, ela tem muito fundamento de, de sabedoria, né? Bom, mas por trás dessa planta, para ela ser assim, existem muito micro-organismos em produção, em etapa de produção, em ascendência no interior dessas propriedades, né? E desenvolvendo cada vez mais as componentizações das suas reações, que dizem informar ao ambiente e a sua validade, né? A sua força, a sua valor, né? Ou seja, existe essa troca. Então, com tudo isso, né? Sem desvarar esses boatos, a gente vai caminhando pouco a pouco no sentido das células de desvestigiar, que é o esporte do homem desde quando ele precisou afirmar ser um homem, no sentido da escrita. E as células, elas são escritas para aturar o complexo de saber. Então, essas células são particularidades daquilo que seus olhos encontraram repouso, ou seja, sabedoria, alimento. Então, nenhum repouso. Existe muitas maneiras de repousar a segurança do solo, certo? Mas qual é a melhor, né? Essa pergunta. E aí a gente sempre vai depender das capacitâncias de desenvolvimento de resposta. E aí a gente chega na particularidade da desintimidade de um ser em encontrar amor em ser desparticularizado pelas respostas que consegue dar. Então não é à toa que a gente é indivíduo, né? A gente precisa de uma liberdade para poder achar as nossas desparticularidades de amor. Que aí a gente encontra o caminho desparticularidade. Que aí a gente encontra o caminho de casa, né? O caminho da nossa versão, do nosso cuidado. Uma vez que a gente procura os dados do outro, a gente acaba repousando como outro, né? Então, por mais que você lute, você vai perder essa guerra, né? Essa sobrevivência, porque você anda repousando
os motivos, as respostas dos outros e não a sua. Então, por isso que a gente tem esse esporte, a escrita, né? Porque a escrita escreve em nós complexos de saber sobre nós mesmos, os caminhos de nossas casas, que são as células em conjunto, em busca de conjuntos harmônicos com a natureza, que é a revelação que a gente tem. E a gente consegue isso desvestigiando, encontrando repousos para a nossa atenção. É o que os donos de loja encontram, né? Eles encontraram repouso para a atenção deles, fazendo as lojas e colocando a sua atenção nesse quadro, para tentar expoentizar cada vez mais no consentimento da vitória, né? Ou seja, do saber desvestir esses agires, né? Ou seja, esses fregueses com motivações para arrecadar produtos em suas lojas, em suas árvores. Tudo bem? Bom, tá. Mas a natureza, ela também cobra motivos para poder estar presente. E aí, não é só o sol que lhe capacita, mas ela mesmo em suas realidades descontrai o solo ao seu favor, a partir das técnicas de favorecimento insolar, que são técnicas de administração do sol. São técnicas de desarranjar folhas ao ambiente para dessas folhas encontrar capacitância e capacitores para morrerem ou se assassinarem uma parte de si no entorno deles, ou seja, alimentar esse solo. Então, quanto mais belo é a natureza, mais animais se atraem por ela e mais chance deles morrerem por ali, e o solo, né, sobre as águas lavadas e sobre os decompositores chegando, conseguir manter esse solo ativo. Esse solo ativo. Entendeu? Então nada é de graça nessa vida. Tudo tem o seu motivo, por mais insincero, por mais travesso, por mais desinocente que pareça, toda a qualificação do ser em ordenação afirmativa busca um rendimento, né? Isso parte desde a natureza, e o homem, desarmonizando a natureza, se harmonizou. Ele desconsultou e acelulou-se de uma placa de comunicação. E aí o alfabeto ele surgiu e em cédulas com valores simbólicos ela dessimbolizou todos os referenciais de repouso que o homem encontrou deleteriamente. Ou seja, deleteriamente é quando se o homem consegue desencapsular-se dessa célula e dessa semente e criar um símbolo de associação que vence a ele um vetor positivo àquilo que ele arca, né? Então você tem as identidades, as células identificadas, e essas células elas têm o seu valor na natureza, porque é como se fosse contrações da natureza que são levadas em identificação. E aí a gente consegue o desvestigiar com mais propriedade. E isso é o que? É um pré-vestindo, né?
a gente consegue fazer pressões de reações que escalam essas visões, né? Essas esses repousos, né? Esses planos de repousar. Então quando a gente vê alguma coisa, a gente não fica se perguntando muito mais o que é. A gente já tem esse pré-vestido dessa coisa gravada, né? E aí isso aumenta a condição de afirmar reação. Né? O que é isso, afirmar reação? Afirmar reação é você amarrar tanto um nome a algo que só de escutar o nome ou ver o algo, o arco aparece escalando a pressão ou impressão de reconhecimento. Então existe essa escritura em nós que chama escritura molecular. São repartições lógicas que sinapticamente andam em paralelo, né? Ou seja, diametração oposta ao visor, né? Ao visor, ou vissom também, visor ou vissom, sei lá, tipo isso, né? Diametração oposta. Por quê? Porque esse arco de afirmação, ele, quando ele é amarrado, né? Ele apreende em nós a motivação notada. A gente tem a motivação notada. E a nota, ela tem tanta motivo para ser valorizada, tanto no capital, que essa se torna um expoente muito grande, né? Expoente grande. Ou seja, é como se fosse uma bomba de oxigênio. Só que no sentido sintético da nossa natureza atual. Ou seja, o dinheiro, né? As notas. É como se fosse a natureza em suas folhas buscando conversão ou arranjo do Sol com maior desimportação de energia, né? Ou melhor afirmação. Não sei se vocês já viram, mas existem as janelas das sementes, viu? Nascendo no YouTube. Reparem para você ver como é que a folha faz quando o sol está sendo emitida nela. Ela tem uma dancinha de rogar pela melhor posição que o sol lhe ataca, né? Lhe tangencia.
Então todo esse movimento ele tem um motivo, né? É o motivo da onda, né? De encontrar a onda. Então olha só, vocês estão vendo o movimento das folhas, né? Esse movimento. Esses movimentos eles são desarranjados pelo Sol, porque ela busca a melhor notação de afirmação que desenvolve energia nas expressões de escala que ela precisa para poder se sentir mais bem ainda, ou se sentir bem, se encontrar confortada. Bom, é mais ou menos isso, né? É tipo esse movimento assim, ó, viu? É como se o Sol puxasse ela. Tá vendo? Bom, só que o que puxa a gente nessa sintetização de sedações, nós andamos muito sedados, né? No sentido dessas placas alfabéticas e dos nossos interesses pessoais. Navegando na mente de cada um desses fregueses, dessas pessoas, a gente vê as notas, né, de conjuntos harmônicos que dizem amarrar uns aos outros, né? Então, na individualidade, temos navegantes de suas predileções conjuntivas e de seus sols artificiais, as denotações que dizem envolver-se pela enigmatização no sentido enzimático mesmo. Só que no sentido enzimático da estrutura comparticionada entre as contrações desenvolvidas nesse plano das ideias, buscando compasso material. Que é o material, é como se fosse o sol sintético dessas pessoas, né? Dessas pessoas não, de todos nós, né? Nós todos se encaixamos nela. Por mais que a pessoa lute contra, ela tem a sua enzima, né? Bom, só que elas têm as proporções, né? Até por isso existem os vexames, né? Vexames de gente sobre promoções. Que isso acontece muito, né? Como se fosse isso aqui, ó, enxame. As pessoas se colocam sinteticamente em risco de perder promoções no sentido de elevar essas oportunidades a um quadro de sintetização química, né? Química no sentido dessa vertente de informação. Aí você tem as brigas, né, em chamadas, né? E aí acontece que a gente tem os tais dos vexames. Mas não é isso que eu quero crescer aqui nesses encontros, né? Bom, agora que a gente já falou sobre essa placa alfabética que encontra repouso de acelular, ou seja, de identificar matérias sobre o descomprimento dos homens que já transformaram elas em receitas, a gente tem a fidelidade
a algumas receitas no quadro dos padrões de vida que levamos, né, contando por aí. E aí essas contas são o que dizemos a partir das várias versões de dizer. Porque o dizer é uma reação de ponto de vista, ou procurando um ponto, ou seja, um terminal, uma morte por associação de complexo terminológico. Porque dentro dessa viagem, dentro da mente, né, interespacial, no sentido mentes e sementes nessas sintetizações atmosféricas, dentro dessas viagens a gente tem vários circuitos. Vamos lá. Esses vários circuitos, eles são dirigentes pelo sentido dos sóis artificiais que embasam eles, né? Por quê? Por causa das admissões contrastantes, né? Contracionantes, né? As admissões contracionantes, elas passam sobre contas sintetizadas de iteração material a essas moléculas, as configurações que vão sobre somas equatoriais fazer os desimpulsos aprovarem melhor soluções para investir os movimentos em uma sequência, né, em um instante. E o único porém é que esse instante, sobre essas direções, ele pode sofrer climatização sintética, né? Não tem as gramas sintéticas, a gente tem informações sinteticistas, né? Por conta desse gap de cálculo, né? De motivação ou de instantes, né? Então toda pausa, né? Toda pausa, assim, ó, ela fornece um monte de perguntas. Então vamos ver, ó. A gente está cheio de perguntas no ambiente. Só que a gente está elevando todas essas perguntas a uma comunhão. Esse é o nosso dado comum. Então a gente releva ou desextrai todos esses feedbacks do ambiente para um desimpulso, né, funcionar e entregar o movimento, né, ou desencaminhar o movimento que você quer. Então a gente tem essas tempestades. Só que elas acontecem muito frequente e a todo momento que você não sente. Você não sente essa atmosfera. Quer dizer, você até sente, ó, plasticidade de percurso neuronal, ou seja, neuromotor de motivos sobre os instantes dirigindo a atenção. Então, sobre os seus córtex, que são direito e esquerdo, né? Existe um espelho
que tem o trabalho de fazer a interseção do ambiente. Essa interseção, ó, você tem o córtex esquerdo e o córtex direito. E aqui a gente tem uma janelinha de interseção. Essa interseção, ela manda sobre esses complexos dirigidos aqui, ó, o movimento mais predileto para os instantes. E aí, sobre isso, existem vários contágios de desmotivação que tentam ser contra ou atrasar a sua motivação maior, né, a sua direção maior. Então a gente sempre tem os vetores a favor e os vetores contra num ambiente. E isso são persuasões, né, de relatividade. Por exemplo, você pode ter um olhar de paquera que vai contra o que você estava esperando, ou um olhar de paquera que vai a favor. Você pensa assim, não, isso faz favor mesmo, me paquera aí. Ou não, você fala assim, não, esse olhar de paquera não é a favor, não, esse é contra. Mas tá bom, eu relevo, tranquilo, eu tenho que praticar relevância, porque esse olhar de paquera pode ser repetitório, né? Ou seja, gerar um hit de desencadeação, né? Ou seja, uma sinapse de remitências, né? E aí o nosso córtex, sobre esse conjunto e essa interseção, vai assimilando tudo isso e vai tentando deixar isso mais o controlado possível, ou seja, pré-cognificado, ou seja, esses códigos eles são pré-direcionados no sentido das contas. E aí esses contágios eles vão sobre os números, e as reações contagiantes vão recebendo nomes que dizem em placa, né, melhores defesas, né, melhores dissensos de defesa. Ou seja, a gente tem a tal da imunidade, ou se preferir, imunidade, que é mais rápido ainda, né? Você corta o no e coloca o mu e tira o n e coloca assim, ó, imunidade. Opa, vamos voltar aqui. Inomidade. A gente nem precisava colocar o ni, né? A gente tirou esse ni aqui, ó. Faz assim, ó, inomidade, né? Porque se você coloca um nome mais velho, ele tende a ganhar, dependendo da relação. E aí, olha a chave, né? Tá vendo esse desimpulso dessas interseções cerebelares, desses córtex? A gente tem vários córtex aqui, ó. Pré-frontal, pós-frontal, mediano, silviano, né? E aí, desse ritmo que vai propagar para o organismo, a gente tem as chaves de contração mais elegante, ou seja, a parametrificação do córtex. Quando você está com muita dificuldade em utilizar os parâmetros, você é elevado a um compromisso de parametrificação, ou seja, um comprimidor. Porque quando você não consegue parar é que você está sentindo dor. Ai, não, não. Então agora quando você não está sentindo dor, você consegue parar e calcular a métrica do organismo, né, sobre essas interseções climáticas
vetores que vão melhor fazer as chaves de acesso climático, né? No sentido do córtex aqui mesmo, né? E o acesso é às contrações orgânicas, né? Porque se a sua função hepática estiver comprometida, talvez isso comprometa as suas assimilações musculares, né? O seu desenvolvimento muscular, o seu desenvolvimento da atividade no sentido digestória. Isso por quê? Porque quando uma está ativa, a outra não está 100% ativa, né? O músculo ele se desativa um pouco para ativar outros músculos, né? Dependendo do estado de carga que você está, né? É claro que com água fria a carga é maior, né? Então você tem mais energia para poder colocar os órgãos no ativo. Então, se você tá com dificuldade de ativar músculos, a água fria ajuda, né? Porque a água fria ela descarga muita desatenção negativa. Ou seja, ela consegue temperar bem o estado negativo do ser, colocando um estado ativo, né? A partir das contrações dos receptores de temperatura. Bom, então a gente caminhando nesse sentido, né? Como a gente já navega muito pela natureza, né? Ó, vamos pôr aqui, ó. Navegações pela natureza. Nós temos vários ritmos de navegantes, né? E aí esses ritmos de navegantes a gente tem as preces de dores já doídas há muitos anos, né? E aí essas ganharam versões, né? Doídas, não vão pôr doídas. Então a gente tem várias versões de preces. Tá. Então essas versões, aprender ela faz o que? Diz a prece de nós, né? O que é desaprece? É uma segurança instalar. E aí essa segurança instalar vem de muitos produtos dos asseguradores. Existem cada produtos mais ótimos que os outros, né? E de todos os tipos de versões também, né? Cara, vale a pena viver porque temos produtos, não é não? Tô brincando. Seria bom ser o desenvolvedor também, porque tudo é de época e de contração, né? A moeda que a gente tem é a apreensão dos nervos em fundamentalização dos hormônios. Então, nada disso de pensar que a nossa época é melhor e na época desses desbravadores eles não se divertiam. Porque a gente tem a garantia da diversão deles aqui, ó. Os hormônios. E esses hormônios são os encantos, né? Aqui, ó. São os encantos de atividade orgânica, né? Então, o que isso diz? Diz uma contaminação de ritmo para o organismo
para o organismo se saciar. E aí, o que é essa saciação orgânica? Não é só alimento e descoberta, né? Não é só investimento e produto. Ela é tudo ou nada. São pontas vetoriais que pedem para sair contigo. Tá, ficou um pouco meio desenvolvido, né? Desdesenho e envolvido por você, né? Mas eu vou desenhar e vou me envolver aqui, ó. Essas reações vetoriais, né? No sentido da vitória mesmo. Reações células pelo destempero dos descompositores de impulsos pré-vestidos e descritos em sede de vitória. Essa vitória aqui, nesse compartimento que a gente está estudando, navegações pela natureza, e nessa parte dos hormônios, a vitória nesse sentido são pontos de certeza de vista. E aí, quando você tem uma coletividade a essa certeza, cara, parece que tudo valeu a pena. Então agora vocês entendem os Jesus ou os gestos de será isto. É isso. Em nome de todos nós, né? Ou seja, né? Em nome dos hormônios que nos temperam. É claro que existem as disversões de desencontrar o isto dessa repartição. E nada contra, pessoal, porque para chegar no Jesus, né, ou seja, no será isto, houve muita dessa repartição, né, dessas disversões atestadas por essas navegações e por esses hormônios. Só que chega um momento que a gente encontrou uma soluções mais éticas, né? Então a gente tem soluções mais divertidas, né? Divertidas no sentido da aceitação, né? Então, tipo assim, para que você vai ir contra o será isto de uma forma bruta? Se você pode... porque, tipo assim, essa forma aqui é o que tem uma maior coletividade. E a coletividade, ela representa, né, tipo assim, vamos pôr aqui, coletividade. Ela representa a natureza em sua ascensão de querer dos todos entes que provam. E aí a gente tem os conjuntos, né? Conjuntos de vegetais favoritos e eficientes no sentido da agricultura. E aí por aí é que vai, né? Você tem o conjunto de grãos e subsequentemente o conjunto de
flores, conjunto de, eu vou abreviar aqui, de tudo que você tiver apertado aí na dúvida das predileções, de associações, de conquistas dos homens, desde lá de trás, né? Porque se uma coisa que o homem buscou fazer bem é seguir o conjunto, né? E até por isso ele viu que um homem era para uma mulher e praticou isso ao esclarecimento de visor de realização dessa vitória, né? Mas isso é um papel para uma outra embarcação nesse consentimento, né? Porque dentro da coletividade tem as pesquisas, né? E as pesquisas fizeram os movimentos de regência, ou seja, reação química de conjuntividade, né? Ou seja, por quê? Todas as regências que mandaram as reações acontecerem e foram apresentadas as reações, né, para os reis e rainhas, olha o que aconteceu. Sobre a ágora e tal, né, que era a praça pública que era divulgada essas informações, foram feitas as escolhas conforme reações químicas de conjuntividade, conforme foram sendo descorridas e escoradas pelo tempo, né? É claro que tem uma mãozinha de um, uma mãozinha de outro que pesa mais, mas uma receita que sobrevive para nós, ela é motivo de importância, né? É motivo de valor, né? Tipo, importância, valor, isso e aquilo. E aí sobre isso que é o movimento das regências. Não só motivo de importância, é motivo de certeza também. Por quê? Tudo na vida tem sua condição para poder se encaixar e representar do seu encaixe um sabor. Mas quando essa condição ela é colocada à prova dos homens e é aceita, a gente tem uma certeza grande sobre ela. E aí observando essa certeza, nós descobrimos as incertezas sobre ela. Então fica sendo um jogo, né? Uma certeza de que sabe quem ganha e quem não ganha, né? Então a gente só sabe quem ganha e quem não ganha. Não ganha nessa utilidade. Bom, quer motivo melhor? Né? Não tem, né?
Tá. Um homem, beleza, isso que a gente deixa pra depois. Vamos um pouquinho, ó. Depois, se te está, né? Beleza. Vamos um pouquinho. Tan. Conjuntos, tá. Natureza em sua ascensão. Então agora vocês entendem o que o cliente representa, né? O cliente representa a condutividade de uma certeza, né? Ou a busca por acertar essa certeza, né? Aqui, ó. Então agora aqui, ó. O cliente representa a busca representar ou acertar ela em seu conjunto de complexo de valor. Então, essa é a jogada desse princípio ativo em nossa vida. É essa utilidade, né? Só que uma utilidade, ela serve a várias, né? Principalmente com as observações dentro de bases de dados já observados. E se você tem muito tempo de observação, você tem as áureas, né? Ó. Tempo de observação é igual a áurea da mecânica. Essa áurea da mecânica são as joias, anjoias legais, que são conjunto de matrizes, ou seja, vezes de dados viciarem as motivações musculares de se movimentarem ao favor do sabor de conta sinapse em percussão de seu diário de escorar-se no valor regente da sua hierarquia de faz de conta de rei. É assim mesmo, cara. Você pode até se enganar de dizer que sabe escrever engano, que sabe escrever engenharia de engano, mas no seu substrato de intelecto, intela que é teologia de saber, vai ser sempre assim, porque essa é a denominal estética do impossível que diz teto de limite sobre você. É só isso, né? E aí a gente tem as quebras, ou seja, as ferramentas de princípios, ou seja, parece-se personagem desenvolver tela em regência de agência de controle de estado unir se
se sentir X desmotivação para isso. Porque esse é o bem que Jesus, né, que é Deus, quer para todo mundo, né? Essa joia, ou achar as joias da vida. Tá joia? Então, você tem condição de achar suas áureas das mecânicas. Por quê? Sua residência... Deixa eu só ver um negócio aqui. Sua residência, ela é cheia delas. Residência. Moradia fixa em determinado lugar. Casa, apartamento, lugar em que alguém habita, vive, domicílio, casa, lar, morada. Só que não só essa residência, é isso que a gente vai chegar, ó. Vamos ver. Sua residência é cheia das mecânicas, né? De botar você em manutenção da atividade. Só que todos os lugares que você reside buscam a resistência, né? Residir no sentido mesmo de comercial, né? Então a gente encontra os quadros de residência. E aí a gente tem a própria casa, o trabalho, as áreas de lazer, as lojas. E aí todos eles têm os seus esconderijos, né? E aí nesses esconderijos é aonde que mora as traves de Gol. O que significa essas traves de Gol? Significa que a áurea, né? Traves de Gol quer dizer que a áurea está em afetação. Não está entrando, não está rodando. Tem alguma coisa em afetação, desafetando. O café não está descoando, tem alguma coisa bulinizando, né? E isso afeta a resistência, a participação interárea, ou seja, a integração utilitária. Então existe uma perda da capacitância nesse sentido de desincomodar. Gol, né? Desincomodar gol, ou seja, vitória. E aí sobre essas motivações vai existindo uma derrota, pesos de cismar com lógicas. E aí é aí que eu quero chegar, nesses pesos de cismar com lógica. Tá. Bom, a segurança coloca observação sem consentimento dos observados. E isso é mesmo, até mesmo no seu sistema, no seu organismo, né? O seu organismo, né, lá no seu cérebro, como a gente estava vendo aqui, ó, esses córtex aqui, ó, esses lobos, aqui, ó,
esse trabalho com dados, eles são desimpulsos de pontos de vistas e oportunidades de mudar pontos de vista sobre o eixo cognitivo de trabalhar dados desimaterializados por energias. Então a gente tem a quântica da desmaterialização energética em um invólucro, em um ambiente fechado, em uma potência de desimportar razões de previstos e imprevistos desses pulsos de energia. E todos esses pontos de fase de encontro têm as suas nominações verbais e os seus sensos de nome sobre motivações de levar ou não levar em conta para pagar ou para ascender, né? Então todas essas desescalares que a gente tem na nossa vida sobre as atividades que nos cobre sabor, sobre coloca aí também a responsabilidade nos dilemas morais, sociais. Todas as residências possuem esse poder operacional em nós, beleza? E aí, por segurança desse sistema, a gente diz eco e elabora sobre eco freios de descargas motivadoras. Então a gente, sobre o nome e as repartições impulsionadas, nós temos a desimpulsão por motivos também na imprevisibilidade. Então, sempre quando a gente vai residir, ressentir, fazer uma proteína de segurança, é mais ou menos nesse sentido. A gente coloca inverso do quadrado perfeito os pré-cognitivos de encontro que permanecem, ou seja, que são nessa direção que você vai tomar qual que é a palavra? Previstos sobre a sua associação, né? Que você conhece, que está lá, que você consegue dominar, que você consegue manobrar, que você consegue frear com segurança, com domínio de direção, com domínio de volante, né? No sentido de nome. E aí você também tem inverso agora, por dores, né? E por segurança, os pré-cognitivos de encontro de balanças que não são permanentes, que podem ocorrer manchas, né? Ou seja, manchas no equilíbrio ativo, ou, se preferir, os imprevistos que às vezes desmotivam os valores. Vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Um preço alto, né? Vou colocar aqui assim, um preço mais alto do que você saiu achando que encontraria. Cara, é simples, mas
desrealiza para todo mundo, né? Pode desrealizar, ser da realeza para todo mundo isso, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Você aqui, ó. Preço, né? Você tem que pagar um preço, né? O preço ele vai ter lá, né? Tipo assim, se você for sair para comprar alguma coisa, o preço vai estar lá. Só que às vezes você já imagina uma escala, uma janela de preço. Então isso é uma segurança da observação. Então essa segurança nesse colo de observações de escola, ó, isso aqui, ó, ela diz Ctrl V, né, cola, grades de dados das manifestações contadas e compara dessas contas previsões mais íntimas no sentido da cobertura, né? Então esses dados fazem o que? A gente tem o raio X de intimidades de clientes, sabe? Então esse aqui é o jeitinho do cliente X. Só que até mesmo esse jeitinho ele pode ser parecido, né? Então a gente tem o parecido com o X. Então provavelmente tem muita chance de levar o X em consideração. Levar o X ou o produto ou a impressão, né? Então, olha só como que a gente está. Nós estamos gerenciando esses desencontros da natureza, já mencionados aqui nos previstos de comunicação e desressecação de sentimentos por falta ou por excessos de nutrientes. Tá. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Que o controle e a necessidade de controlar um ambiente como Deus controla nossas vidas trouxe a capacitância de ver esse potencial. Então você tem nessa embarcação mercadológica o controle. E desse controle, o controle fino e o controle grosso. Depende da forma e do cliente, ó, aqui, ó. Depende da forma e do cliente em passe de pressão na nossa área, né? Porque olha só, uma área dá para levar vários jogos em fase de compra, né? Uma área, né? E uma organização. Então dessa você vê qual agrada mais o seu cliente, ou você vê qual ele sai mais ganhando
ou achando que ganha, né? Tem várias coisas, né? Ou você vê qual é você e ele saem no lucro sobre X porcentagem, ou você vê qual é a melhor toda vez que ele vai. Tem várias formas de cuidar desse qual, né? Então, esse qual é relativo e está para com o Deus ou o Pai nosso ou o dono. Né? Na verdade, dono é todos nós, né? Ou o sistema. Ultimamente é o que mais tá tendo é o sistema, né? Esses outros aqui, ó, o sistema tá ganhando. Mas esses outros, eles são mais no sentido da daquela sistema antigo, né, de segurança antiga, onde era o diálogo que determinava o jogo, né? Ou seja, você tratava o cliente a partir das contas de diálogo, né, desses conhecimentos. Então, só que o conhecimento hoje em dia ele está sendo ordenativo, está sendo traçado por manejamento de operações possíveis em um clima, em uma área, né? Então, essa geometria aqui, sobre esses parâmetros, dispara informações mais certas, né? Então, você tem aqui o labirinto, e aí nesse labirinto você tem corredores, e aí nesses corredores você tem desprotestantes, né, de dados para ter ou identificar certezas. Você tem, e aí tudo isso gera uma pontuação no final do sistema, né? E aí nessa automatização, ela sempre o sistema ele sempre escolhe por vocês, né? E por nós todos, né? Esses contrastes, essas repartições. Então aqui, ó, a gente tem esses jogos de come, né? Come-com. E aí a gente tem todas essas pontuações. E tudo isso vai sendo margeado em matriz. A matriz, atualmente, ela funciona no computador. Antes, era uma matriz de desescorar lamentos ou deslamentos nas pessoas, né? Nos oficiais de lidar com as pessoas, né? Então todas as pessoas elas têm matrizes de reconhecimento das pessoas e elas se dizem sobre intuição. As repartições desses produtos de quadrados é uma fortaleza, né? Ou seja, positivo ou negativo, sim ou não, para o sentido colunar dos dados de equalização, né? Então, tipo assim, você sempre representa tais dados. Então, é comum. Se há uma incoluna ou uma incomunalização em linha, é uma avisação de pesquisa ou uma oportunização ou uma via de oportunidade. Só que quanto mais essas vias são acessadas, mais elas vão indo pro ralo, né? Beleza. Vocês conseguem entender essa matriz, né?
porque ela mantém, ela é a denominadora dos comuns que dizem comum manter o ritmo do comum, ou seja, levar tudo por o ralo. Então, cara, já tá tudo foi pro ralo, né? É... Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Então, e aí, olha só, tudo foi para um ponto comum, né? Tudo isso desiterando nas nossas vidas colocou o ponto comum nessa nessas jogadas, né? Então, um ponto comum, ponto de vista, são perspectivas, ângulos, prisma, lado, sentido, óptica, enfoque, luz, ou seja, controle de luz sobre face geométrica, sobre sobre detecção, espectro, panorama. Então, a gente tem essa convergência para chegar num ponto comum. Por mais que sobre várias delegações paramétricas a gente busque sempre defesa sobre um ataque imprevisto, ou seja, a gente sempre procura desinvestir do predicativo do sujeito em nós, um insujeito em variação, de desarcar, pô, mas foi assim porque estava assim, foi assim porque estava assim, né? A gente tem os desasseguradores de que com a linha de dados que eles trabalham e sobre as geométricas de fundo, de plano, existe alguma coisa errada com você ou alguma coisa muito certa, mas que é predilevisto, né, sobre essas informações de segurança. Engenharia de informações de segurança. Então, você achava que os jogos não serviam para nada? Segurança de observação e consentimentos de observadores, né? Então, soluções mais divertidas no sentido da aceitação. Tá. Então, a gente tem esse ponto de vista buscando uma verdade absoluta, né? Então, buscando a verdade absoluta sobre o ensaio das cegueiras. Sobre o ensaio das cegueiras. E aí a gente já viu o que é cegueiras, né? É ser elevado e cegueiras. Cerqueiras, né? Cerqueiras. Receptores. Receptores ou preceptores. Então a gente já viu, né, o que é. Cegueiras. É com S, é com C. Solução mais divertida no sentido da citação. Então, todo esse ensaio, esse absoluto sobre o ensaio das cegueiras, eles têm a denominação de afirmar sobre fundamento de tratamento. Então, tipo assim, existe esse lado
das associações, né? Bom, então, olha só. Se você tem sistema de pesquisa, bolsa de estudo, a vontade de saber sobre as ondas e os trabalhos com ela, só desinformou a matéria em busca do descontrolador de fundo. E aí esse descontrolador de fundo é a equipe, né? Ó, veja só, equipe temática, porque existe uma morte acontecendo em nós frequentemente, muito frequentemente, mais frequente do que você imagina. E os nossos seres que desescolhem por nós, no sentido dos vetores, das graças e das oportunidades, sofrem a climática dessa observação de deprovação possível na delegacia desse Deus Sol artificial que é eleito por nós sobre nossas buscas de residir e resistir às insolações prestadas de contas de função operária. Então, né, porque existem várias funções operárias. Vou dar um exemplo para vocês, né? Considerando que a gente é onda, nós somos energias, e aí a gente tem os coadores de energias em nós, que são são os plexos nervosos, são as injeções, são as recombinações elétricas, né, de corpo celular, né? Todos esses dígitos que conseguem serem discriminados por portas de recepção a partir de parâmetros de movimento, de destriangulação de energia. Essas admissionais, né, elas partem sobre o benefício da suspensão sujeita no clima, né, no ambiente. Então, existe uma suspensão quando a mecânica dos corpos descontrai. E antecipada ao movimento grande, existe um movimento fino, que é o movimento dos órgãos do meio. Então, vestigiar esse movimento fino é prestar atenção à respiração e ao cardio, né? Porque uma mudança de pressão, mesmo que fina, ela já desdelega a orientação desse corpo, dessa energia num plano. E aí, se a gente tem esses planos assim, ó, subliminar de matriz dentro de um campo, a gente tem as condições de tratar o campo para sempre que uma pessoa andar por esse corredor aqui, ó, ele ter os limites de movimento e de aceitação. E esses limites de movimento e aceitação desuniformalizam, né, nomes projéteis.
né? Nomes projetos. Se ele parar aqui, quer dizer que ele vai começar um movimento de mais fino, né? O movimento das escolhas mais apertençoais, porque dentro de um conjunto de escolhas ele vai desapertencer X. E X tem um nome, e esse nome é elevado quando ele pega no carrinho ou pega esse produto para a contração matriz exponencial, né? Subtendida-se nessas contrações novas que vai ser levantadas depois que ele passar por esse. Então você já viu, né? Na guerra a gente tem aquelas trincheiras, né? Trincheiras eram grandes velas cavadas nos solos pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Bom, dentro dessa estratégia de guerra e de defesa, né, uma trincheira ela coloca sobre o plano uma proteção. E aí, sobre esse plano de passagem, a proteção que ele tem é os limites de campo, de acesso e das desapreensões acessíveis, né? Parece bobo, mas não é não. Porque você vai fazer isso muitas vezes. E isso vai fazer modificação nas suas repartições nucleares, e isso pode te depravar ou repravar sobre traumas de despontuações que você não vai saber levar ao quadro do acesso, né, da referência, qual que é o motivo, né? E existem muitos motivos de depressão, de desaprovação das pessoas em si mesmo sobre esses planos aqui, ó, os planos comerciais. Porque desses nomes, você diz, quando você escolhe, você diz sim. E aí nesse sim que você escolhe, você diz sinapses. Só que essas sinapses que você diz sim, agora elas, sobre esses fluxos de terminais nervosos, vão operar outras contas. E quando a gente tem conta para pagar, né, principalmente isso, às vezes há um descurto que pesa esse trabalho. Esse trabalho aqui, ó, né, de propagação de desimpulso. Isso pode gerar uma dor de cabeça, né, porque vai ter energia superior aqui, ó, por causa das triangulações de sinapses por conta desses nó que você colocou nessa suspensão de aceitar, né, fazer sinapse. Ou seja, vai ter que pagar, né? E aí nessa que ter que pagar, você vai ter que matar o adversário. E aí às vezes o adversário para você nesse sentido é a falta de dinheiro, né? Ou o preço caro, ou, né, a motivação, né? Porque às vezes a motivação às vezes nem é sua, né? Às vezes ela parte de motivos que você nem sabe quais, né? E aí desses motivos a gente tem as propagandas, né? Principalmente no sistema digital, onde o acesso a propagandas é muito maior e a sabedoria daquilo que você vem procurado aumenta a exponencial ativa de fazer com que você se sinta precisar cada vez mais, né,
sobre a alta rotatividade de mensagens, que descontrola um pouco esses estresses sinápticos de debater com propagandas. Porque propagandas, elas batem nas versões sinápticas que declararam a necessidade de adquirir, né? Adquirir um discurso nervoso para desensacionar o viver. Bom, e aí dessas propagandas, né? Vamos ver o que é aqui, ó. Proparoxítona. Classifica uma palavra como proparoxítona. Então, proparoxítona é quando a sílaba mais forte está na primeira, né? Então, olha só, quando a gente tem na primeira. Então, sempre quando a gente tem a primeira mais forte, quer dizer que vai haver um decaimento. Então, olha só, a propaganda. Propaga, anda, propaga, anda. Anda, anda. Isso aqui é a repetição. Vezes propaganda de fundo da mente. Mentido. Construir um mentido de adquirir a propaganda. Então, tipo assim, o proparoxítona, ela tem a ficha mais forte, K, ou seja, o efeito que ela vai fazer é isso aqui, ó. Ela vai decaindo, né? Então, toda a propaganda, ela tem esse sentido, né? Essa reação, ó. Rzão, e aí Rzinho, e aí vai Rzinho. Então, ela representa uma decrescente. Ou seja, se você parou, viu isso aqui, ó, dependendo do salto que você der, ela vai fazer uma decrescente com velocidade x por esse morro. Porque a propaganda ela é um morro que em você diz decrescente, né? Ou seja, você quer e você tem um pouco de ciência de que quer, mas você pode ter aí ciências das suas particularidades. No gatilho dessa imagem em obsessão, né? A propaganda. Tá. E aí isso pode desestourar. Opa, por que não? Razão e motivo. Não, deixa eu falar. E então quando a gente se desveste em uma loja para poder abdicar do nosso tempo nessa natureza sintética, né? Porque a gente vai numa loja para poder colher, né? Nem que seja paisagem, né? Dentro desse exame, dentro desse exame, a nossa ecorrelação cerebelar busca desimantar a natureza ou essa versão sintética de natureza que é a loja, né? No plano que for, e sobre todas as passagens das lojas há imagens que dizem sílaba tônica nas pessoas, ou seja, sim e não, acento sim, acento não, né?
E toda a sílaba tônica, todo acento sim, acento não, faz esses tipos de operações nas sinapses, né? Esses pauzinhos, né? E aí, todos esses acentos, eles desvendam efeitos em nós, no fluxo de nós, para desaparecer mais ou não um produto em tonificalização. Olha só, tem isso saindo. Então olha o peixe fora d'água. E aí eles vão desaçando os acentos, né? E aí a gente tem os motores desacenando a acentação ou não, ou seja, rápido, anda. E as imagens também, né? Você pode colocar tudo em uma imagem só, e toda vez que o seu cliente olhar para essa imagem, ele vai ver e vai se debater com uma desses acentos aqui, ó. Então isso é uma propaganda, né? E aí, sempre quando ele for aqui, ó, ele vai descer no escorredor, né? O escorredor de pensamento, né? Porque quando você está numa loja, seu fluxo, né? As suas sinapses, eles estão em olhares, né? De desencontro. Desencontro produtos X que precisa ou produtos na ergonomia de ser e se ajeitar a ser nesse evento. E aí tá. Você desescala a dor, né? Tan. E aí chega e aí você olha para propaganda e pá. Essa aqui, ó, vou descer por esse. Aí você desce por ele e é contaminado. Quando pensa que não, você tá desembalado por esse tchão aqui, ó. Ou você desce por esse aqui, ó. Aí você descrescente e aí você foi e desembalou por essa corrente. Então você começa a ver as correntes da propagação, né? E aí os elos de propagação. Tá, beleza? Tá. Então dá para reconhecer uma pessoa pela propaganda que ela vai descer no escorregador. Então, tudo isso melhora o reconhecimento de faisculares de clientes, né? E aí acaba conhecendo a doméstica desse retrato por quantifiscalização observada. Tá. E aí o que a joalheria fala disso, né? A joalheria, ela pega você em utilização comercial e vai colocando as suas faces em evidência. E aí as suas faces vão sendo lapidadas para virarem importações. Só que tudo isso é de efetivações, né? Não acontece no sentido da ferramenta. Acontece muito artificial, né? Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É no sentido molecular mesmo, né? Então você está vendo aqui, ó, os átomos de diamante. E olha o observador fino, né? Olha as faces de um diamante. E aí quando a gente tem um geometria, um diamante certo, a gente pode sair de qualquer ponto que a gente consegue voltar por esse ponto passando por N caminhos, né?
Isso é o que um elemento geométrico permite. Ele permite navegar e voltar para o mesmo lugar, né? Se você sair daqui desse ponto, nessa face, você vai conseguir andar por todos os pontos, dar a volta em todos os pontos e voltar para esse ponto. E aí, dependendo de quantas faces esse cara tem, ele consegue refletir e a matemática das ondas e se controlar a elas. Então esse é um diamante que é bem cuidadoso, né? E aí a gente tem as idosas, né? No caso. As idosas, vamos pôr aqui. Só para tirar uma. As idosas de enfascinação diamantendidas, né? Ou seja, elas têm um montão de faces, né? Nos seus diamantes. Vamos agrupar isso aqui e a gente tenta fazer isso aqui, ó. Então vai sendo mais ou menos aqui, ó, várias importações, ó. E aí quanto mais importações, mais vão sendo arranjadas molecularmente essas importações, ó. E isso vai permitindo movimentos cada vez mais controláveis, né? Se pegar o controle, a fibra nervosa, ela só abre músculo quando ela injeta nessa maçaneta aqui, ó, nesse percurso, energia. Aí o que faz a fibra nervosa? Ela faz um aceite, ó. Ela faz isso daqui, ó. Descontrai. Sacou? E aí a gente tem várias dessas fibras nervosas em pontos. Só que para elas terem placas, é preciso formar essas plaquinhas. Opa, não vai por aí não. Aí tá beleza. Então eu vou construir uma consideração de não ir por aí. Aí coloca energia na banda e faz isso. Então, sobre isso, a gente tem isso aqui, ó. Diamante, aí agora a gente tem energia. Não. Um pouquinho, ó. Inervação muscular. Vamos ver se a gente acha. Não é isso. A gente tem sinapse acetilcolina. Vamos ver se a gente acha aqui. A gente tem exatamente isso daqui, ó. Né? As portarias representadas pelos cuidados. Então o implante de cuidado acaba fazendo isso aqui em uma região que sofreu curto, né? Para descortar, o organismo manda uma sanguessuga, né? Um dendritro desconectar, ou seja, sugar o curto, né? Então se tivesse cortando aqui, ó, nessa região aqui, ó, o sistema imune ia buscar um dendrito para despuxar esse curto, ou seja, suavizar a alta carga de onda que está presa aqui nessa célula, aqui, ó, nesse músculo. E aí você ia conseguir hidratar, né, fazer a acetilcolação dessas adrenações, né? Cara, isso é lindo, né? Nesse sentido. O grosso da história é que isso tá para uma realidade para poucos, né? Só para os aprovados no sentido das facetações, né? Ou seja, só entra nesse padrão de desvestigiar quem trabalha muito para chegar nesse ponto, né? Mesmo assim, não é fácil, né? Porque existe muita descontração a esse processo de processar esses empreendimentos de sabedoria.
Até por isso a gente tem as academias suscetíveis e suscetíveis não é esse termo, não. O termo é diferente. O termo é sucintas, que é escrito dito com poucas palavras, resumidamente, né? Então, as academias que fazem as sucintações para poder testar, né? E sucintas, né? Onde sobre as desatestações de agentes, fazer invasivações nas terminações nervosas que acrescem ou decrescem sinapses por essas faíscas de energia de conta com isso no dia a dia, né? Porque toda porta que a gente passa, a gente tem uma face, né? Face de conta. Face de conter razões. E aí as razões, elas são os conjuntos de imprevisibilidade que são elevados sobre esse risco a uma previsível, né? Previsível de lapidação de face e previsível de drenagem de curto de energia, de escândalo, né? Para o organismo conter os escândalos que o imprevisto poderia fazer, no sentido halogênico mesmo, né? Não, então esse é o assunto, né? Nada de xingar os possessões de as poses e os possessões desses cuidados, né? Até porque não temos minério para isso, né? Porém, contudo e todavia, queria mostrar para vocês que nós temos os adesivos de marca, né? Que são coisas simples, porém dizem significar muito valor de contração, principalmente para produtos, né? Pessoas com produtos que vencem deles suas marcas, elas colocam contrações ao aprofundamento de valor de um curto de alguns seres. A gente tem jogos com peças de previsões, né? Então, tipo assim, tabuleiros com respostas já esquematizadas, né? No sentido sim e não, né? Caminhos de sim e não, que é o que a gente falou nesses ritmos de clientes, né? De compradores, que vem desde lá de trás da gente saindo para a natureza, né? E aí a gente tem as baterias, né, de injeção, que significam oportunidades e produtos de eventos, né? No sentido, tipo, você foi na natureza e achou um pé carregado de maçã. Então, opa, cargão. Opa, você foi na natureza e achou um pé, mas que está crescendo ainda e que está
parecendo que tem algumas, né? Então, opa, carguinha. Entendeu? Então a gente tem cargão e carguinha, né? É, essas proporções elas têm na relatividade paisagística o sentido de desorientação dos controles do organismo. E aí a gente tem formas de, né, apreender todas essas informações, né? Então a gente tem formas de aprender, tipo assim, essas cargas, né? Tá grande, mas opa, vamos prender um pouco aqui, ó, né? Soluções. E também a gente tem os manuais de utilização do usuário, né? Que são os melhores, né? Os melhores indicadores de como essas pessoas fazem, né? E hoje em dia a gente tem uma tecnologia de informação de movimentos, né, e de performance muito alta, né, que é o sem fio, né? Você tinha o fio, né, que fazia demorar muito essas estratégias de pesquisa e de desenvolvimento de peças em operação de sinapses, né, sim ou não. E hoje em dia a gente tem a facilitação, né, que são esses gadgets, né, dispositivos. Mas antes existia também, só que antes era no sentido da mímica, né? Tipo, tinha várias formas de comunicação que também, né, diziam aos sistemas os testes que precisariam ser feitos para os desefeitos de encontrar os dados dessa dessa sabedoria, né? No sentido da cadê? Deixa eu ver. Esqueci. Sentido. Aquele rei que coloca absolutismo, né? No sentido do saber absoluto, né? Porque, tipo, para nós Deus sabe tudo, né? E aí o jogador que já jogou de todas as vezes possíveis dentro daquele jogo que ele diz particionar também sabe, ou tem as margens de saber, né, do quase tudo, que acaba sendo tudo sobre a desdefinição sensorial no findamento, né, de ter ou não ter, eis o ter, de ter que ter algo, da questão de particípios. Então é isso, pessoal, era mais ou menos isso que eu ia tratar nesse vídeo de hoje. E aí a gente vai falando mais depois, porque teve aquela questão que ficou faltando. Então até o próximo, um abraço para vocês, fui.